pesquisadores que trabalham com mamíferos de médio e grande porte têm como uma medida de avaliação do seu esforço, por exemplo, número de câmeras trap, que tem um campo de visão pré-determinado. Aqueles que trabalham com pequenos mamíferos têm como uma unidade de coleta as armadilhas de um determinado tamanho, de outro tamanho, que limita as espécies que vão ser encontradas. Quem trabalha com aves, número de redes que foram colocadas. Quem trabalha com algumas espécies de répteis são os baldes colocados, por exemplo, e cada um deles com o seu tamanho apropriado. Em ecologia de estradas, as pessoas cismam, ou as pessoas não param para pensar qual é a largura da sua área amostral. O protocolo de monitoramento do centro indica que a sua área de amostragem, para que ela possa ser comparável entre estudos, ela tenha uma unidade mais ou menos padrão. A proposta é que você tenha pista e acostamento como a sua unidade padrão. Quando o acostamento não existe, somente a pista. Essa rodovia, nós estamos numa rodovia estadual aqui no Pará, ela é um caso clássico. Vejam que interessante. Esse trecho, nós temos uma área mais aberta. Nós poderíamos encontrar animais ali muito mais facilmente do que nesse trecho. Quais animais você encontraria nesse pseudo acostamento? Provavelmente nenhum. Aqui nessa vegetação que você está vendo, se esconde até uma anta por trás dessa vegetação, ela não seria encontrada. Então veja que você incluir na sua análise de taxa de atropelamento, sempre lembrando que a questão é padronização da probabilidade de detecção para obter uma taxa de atropelamento que seja comparável entre estudos ou entre épocas do seu estudo. Incluir, então, a largura desse trecho que nós estamos passando agora e depois perder essa área toda para essa outra extensão, veja que aqui nós estamos com ela vegetada, não faz sentido. Qualquer pesquisador que atuasse nessa rodovia, a recomendação do protocolo do centro é de que ele adotasse somente a pista. Esqueça o resto, porque ela não é constante. E posso garantir para vocês, eu estou dirigindo a 200 km nessa pista e nós temos uma vegetação lateral quase que constante dessa forma. Então não faz sentido que aonde ela se estende, você inclua. Se você encontrar um animal nessas horas, a proposta é que você faça o registro normalmente, mas na sua planilha você utilize o dado como dado eventual. E nesse caso, esse dado pode ser utilizado para obtenção de áreas críticas, de áreas de hotspot, análises de paisagem, uma série de outras possibilidades para definição de estratégias e tudo mais. Contudo, ele não deveria ser utilizado como um dado para o cálculo de taxa de atropelamento. A sua taxa de atropelamento deve ter uma área padrão de amostragem. Tá ok? Segue comigo aí que nós vamos ter muito mais pela frente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa nova aula. Hoje eu vou abordar com você a questão de
área de amostragem. Mas espera aí, Alex, nós já não conversamos sobre área de amostragem quando você falou de trecho? Não, o que eu estou falando hoje, nós vamos falar de área de amostragem de largura. Qual é a área que eu coloco, que eu considero? E durante os meus cursos presenciais, quando eu começo a abordar isso, eu fico preocupado com o meu carro, que as pessoas vão querer riscar ele, vão querer furar os pneus e tudo mais, porque muitas vezes isso dá um nó na cabeça e as pessoas não querem considerar muito esse ponto. E eu peço que você escute, assimile, pense e depois me manda suas considerações, seus comentários para a gente ver como é que eu posso ajudar, ou quem sabe você me convence que eu estou errado dentro disso, tá bom? Bom, antes de entrar na questão de estradas, eu quero que vamos de novo fazer a relação com outras amostragens, com outros tipos de coletas. E por mania, até por já ter trabalhado bastante com isso, vamos pensar em amostragens com pequenos mamíferos. Vamos pegar roedores, vamos pegar didelfes, nossos gambazinhos. E aí eu defino que eu vou fazer um monitoramento utilizando uma pequena armadilha, uma Sherman pequena, tem umas boquinhas pequenininhas assim, e eu vou usar esse tamanho de armadilha. Veja só, no momento em que eu defino esse tamanho de boca, esse tamanho de armadilha, mas principalmente a boca, isso influencia totalmente no meu modelo de amostragem. Por quê? Porque a partir desse momento, somente animais com um porte que permita entrar dentro dessa armadilha é que vão ser capturados. Então, se eu vou trabalhar com estrutura de comunidade de pequenos mamíferos em determinados fragmentos, a minha estrutura de comunidade será totalmente influenciada pelo tamanho da boca desse negócio. Tá certo? Você há de convir que, por exemplo, para uma armadilha pequenininha, um didelfis, a menos que seja um filhotinho, não vai entrar aqui. Ele já tem um porte maior. Ele está na minha linha de corte, ele caiu fora, tá? Certo? Isso é importante. Então veja, eu vou ter uma resposta em função do meu delineamento, em função da minha decisão amostral. E não adianta imaginar, até onde eu sei ninguém inventou, uma armadilha que muda de tamanho. Peraí, quando tiver um pequeno mamífero que for entrar, ela fica pequena, e quando tiver um grande mamífero, ela cresce, um médio, para que o animal possa entrar. Isso não existe. O que existe você pode até ter diferentes tamanhos de armadilha, tá certo? Mas a sua armadilha não muda de tamanho. Vamos usar um segundo exemplo, armadilha fotográfica de novo. Veja, você definiu que vai usar uma tal marca, a maior parte delas hoje tem um ângulo mais ou menos constante, mas muito que bem. Então assim, no momento em que você bota uma armadilha fotográfica, nenhuma delas tem 360 graus de visão, certo? Ela está fixa e ela tem um ângulo. Se o seu ângulo é esse daqui, e ela tem uma capacidade de sensor para efetivo de 4, 5 metros de distância, significa que a sua área de amostragem, que vai capturar animais,
está dentro dessa área aqui até uma certa distância. Se o seu animal pode passar um elefante a 7 metros de distância, se a sua armadilha fotográfica não tiver essa capacidade, o que acontece? Não vai registrar. Se o seu elefante passou a 1 metro do eixo dela aqui, do campo de visão dela, não registrou, tá certo? Isso faz parte do procedimento. A sua área de amostragem é essa daqui. Seu bicho tem que passar aqui, senão ele não é registrado, certo? Bom, agora eu vou trazer isso para a nossa realidade. Como é que isso tem acontecido normalmente? Você pega o seu veículo e vai fazer monitoramento, tá? Aí, vamos imaginar que você está fazendo monitoramento em uma rodovia de 2 pistas com acostamento, e aí depois você tem as áreas laterais. Num trecho, a rodovia não tem concessão, o órgão estadual não consegue cuidar direito, e o que acontece? O mato está com 2 metros, com 1,5 metro de altura, então, enorme. Ou seja, mesmo uma capivara que tivesse sido atropelada e tiver caído 1 metro para lá do acostamento, provavelmente você não vê. É um animal de grande porte, mas devido ao mato estar dessa altura, você não vai encontrar o animal. Você está fazendo monitoramento e ele está ali, ele existe, o animal foi morto, mas você não está vendo. Só que 2, 3, 5 quilômetros para frente, você tem uma área super bem cuidada, aonde você talvez tenha uma concessão, talvez eles já começaram a cortar, e na mesma largura e tudo mais. Só que aquele mato que estava dessa altura foi cortado, está lá, 1 centímetros, e a sua capivara está lá, e você viu a capivara. Aí você para e anota. Por que todos os métodos de amostragem que a gente usa para qualquer outro programa de monitoramento de fauna é restrito à forma como você está coletando? Vou pegar um outro exemplo. Uma rede de neblina colocada. Se a ave, o morcego, passar a 10 centímetros da rede, ele cai na rede? Não. Então, a sua área de amostragem corresponde à área da rede. Por que em monitoramento a nossa área de amostragem faz assim? Cresce, quando dá para ver, volta. Para nós, o que nós fazemos em monitoramento, a gente vai ao limite porque eu quero colocar o máximo de bicho para dentro. Eu quero anotar o máximo de animais que eu posso. Isso está errado. Você não pode ter uma variação na sua área de amostragem. Seria a mesma coisa do que a sua rede crescer. Peraí, lá vem um que está passando a 10 centímetros, cresce um pouco. Olha lá, esse animal não entrou, botou só a cabeça dentro da armadilha. Vamos crescer com a armadilha para ele ser. Não, olha aqui, ó, o animal está passando do lado da armadilha fotográfica. Ela gira automático para pegar o bicho. Não existe ainda, pelo menos que eu saiba, que ela tem um sensor para poder ficar girando e registrando tudo que passa. Tá certo? Porque em qualquer outro processo de monitoramento, a gente entende que a nossa amostragem é restrita ao tamanho, às dimensões da nossa estratégia de amostragem. Em ecologia de estradas, a gente quer colocar tudo. Não pode, não tem como. Então, você tem que ter uma área de amostragem pré-definida. A minha sugestão é que seja pista e acostamento. Não existe acostamento, apenas pista.
Todo o resto que você tem, esse caso da capivara que eu comentei com você. Alex, mas eu vi a capivara, o que eu faço? Anota, registra, mas não inclui na taxa de atropelamento. Eu já falei, veja, toda vez que eu falar que o registro deve ser eventual, ele pode ser utilizado para N análises, só não pode ser dito, colocado no processo de monitoramento sistemático. O seu monitoramento sistemático tem que ter uma área definida. Tudo que está fora dessa área não pode ser incluído. Por exemplo, vamos pegar um outro caso. A sua estrada tem durante a expedição, eu passei vários dias na Flona de Carajás. Um lugar incrível, muito bonito. E a estrada que dentro da Flona é um asfalto assim, primeiro mundo, só que ele praticamente não tem acostamento, tem umas muretinhas no lado e tem uma canaleta de água que, olha, deve ter uns 40 centímetros de profundidade, aquela canaleta. E aí eu fiquei pensando nisso justamente para contar para você. Pensa o seguinte, se um gambá for atropelado dentro da Flona de Carajás e a carcaça cair lá dentro, você não vai ver nunca. Se ela fica em cima da pista, você vê. Se ela for para dentro desse bueiro, desse canalzinho, você não vê. Agora, se o animal que morrer for uma capivara, talvez ele nem entre ali, ou um cachorro do mato, por exemplo, já existe uma chance de você ver. Então, por que você pode se dar ao luxo de ter probabilidades de detecção diferentes para um gambá e para um cachorro? Você percebe? A mesma coisa acontece com a história da grama. Pode ser que, mesmo com 1 metro de mato, se uma anta for atropelada e ficar ali na borda, você vai ver. É um bicho enorme, 400 quilos, 300 quilos, caído, você vai ver. Agora, e se um gambá? Você já não vai ver. Por que a sua anta merece ser detectada e o gambá não? Se você está fazendo um trabalho só com grandes animais, e isso for a sua linha de corte, tudo bem, mas mesmo assim, você não pode crescer a área. Isso é extremamente importante que você perceba. Alex, mas a minha rodovia não tem acostamento. Trabalha só com a pista. É onde você consegue garantir que é constante. Você não tem trechos aonde você tem grama, você não tem trechos aonde ela cresce. Tem, né? Ah, Alex, mas espera aí. E aonde ela passa de 1 para 2 pistas? Cresce junto, foi o que eu já disse. Não dá para a gente controlar tudo. Não dá para você segmentar a sua estrada para cada vez que ela passar, você está num trecho de subida e a rodovia tem uma pista a mais e você vai segmentar ela. Não vai funcionar, não tem jeito. Agora, naquilo que a gente pode se programar, a gente precisa se programar. Você tem que ter uma unidade amostral. A sua área de amostragem não pode fazer isso daqui nunca. Ela tem que ser constante. De novo, se você tem motorista e o observador, se você segue na velocidade de 40, 50 km por hora, se você segue todo o protocolo, você tem que continuar tendo probabilidades constantes em relação à largura. É simples, mas as pessoas adoram. Não, eu preciso colocar tudo. Lembra o exemplo que eu dei das armadilhas fotográficas e de você ver o leopardos? Numa aula para trás eu falei sobre isso. É a mesma coisa. O leopardos passou fora da sua
a área de amostragem. Eu jogo fora a informação? Não, eu vou colocar na lista de animais observados, mas eu não vou usar no esforço de amostragem. Eu não vou calcular dentro da estrutura da minha comunidade. Por quê? Porque foi um dado eventual. Aconteceu de eu ver. Simples assim. Ou você tem lá o seu fragmento com as armadilhas fotográficas. Aí você está indo para fazer o monitoramento, a revisão de carro. E a 100 metros do teu fragmento você encontrou um animal atropelado. Ele entra naquele monitoramento? Não. Mas você encontrou o animal, está ali a 100 metros de distância, de grande... ele tem uma capacidade de dispersão. O máximo que você vai poder dizer é, olha, foi encontrado a tal distância. Mas você não pode crescer a sua área de amostragem. Só vai entrar na sua análise aquilo que as suas armadilhas fotográficas mostraram. Monitoramento de fauna atropelada também deve ser a mesma coisa, tá? Pensa muito sobre isso, isso é fundamental, porque assim, nós ficamos... lembra lá no início que eu falei que é muito engraçado, porque apesar da gente querer proteger, a gente quer registrar o máximo, e muitas vezes a gente fica feliz meio mórbido, de saber que a nossa rodovia mata mais do que a do outro, do vizinho. A gente bota, não, porque o nosso valor, quantos artigos são escritos assim? O meu valor de taxa de atropelamento é 2 vezes maior do que a média nacional. Ótimo, né? Não está matando mais. Então, assim, não era para a gente ficar feliz, né? Mas a gente bota. É um resultado, tá ótimo, tem que colocar. Mas nós temos que botar em função da área de amostragem constante. Esse é fundamental. A gente não pode simplesmente... por exemplo, na própria expedição, eu tive casos da seguinte forma. Eu estou fazendo monitoramento, tinha assim uma descida, uma área de um acero para evitar incêndio, mas largo e bem baixo. E eu via, por exemplo, urubu rodeando e descendo. Mais que depressa, eu já ficava olhando. Eu encontrei, não sei, acho que foram umas 2 antas dessa forma, que em termos de monitoramento eu nunca veria, mas eu vi o urubu que me deu a indicação de que tinha o bicho lá. Esse dado eu anoto, mas ele entra como eventual e não como para poder calcular a minha taxa de atropelamento. Tá certo? Espero que você tenha entendido bem isso. A gente vai conversar bastante, espero que a gente possa discutir sobre isso. E como eu disse, me traz a sua experiência. Vamos ver o que você acha dessa minha proposta. Tá? Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Até mais!